Olá, minha galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Gente, professor Leonardo de volta para mais uma aula de matemática, né? Pessoal, galerinha, na última aula que eu gravei na escola, hoje eu estou gravando de casa, daqui a pouco eu explico o motivo, né? Na aula passada que eu gravei na escola, nós gravamos as aulas também de operações com monômios. Foi enviado uma ficha para vocês, não é isso? Uma ficha de exercício. Eu também passei uma atividade para casa com as páginas do livro e a aula da semana passada foi em relação a operações com monômios, mais especificamente multiplicação de monômios, né? Agora a gente está vindo com uma aula nova, né? Operações com monômios também, porém divisão de monômios, né? Então essa aula, gente, é bem tranquila se a gente tem a base da aula passada de multiplicação. A gente só vai mudar a operação, mas o jeito de fazer, de praticar é o mesmo. A mesma coisa que a gente faz na multiplicação de monômios, a gente vai fazer também na divisão de monômio. Só vai mudar que agora vai ser uma divisão, tá certo? Mas o jeito de fazer, vocês vão ver que não vai ter diferença nenhuma. Galerinha, vê só. Como vocês estão vendo, eu estou gravando de casa para evitar muito contato, né? A gente tá vendo aí que o número de contágios está aumentando. Então eu decidi fazer essa experiência. Se vocês gostarem, a gente leva adiante. Eu fico gravando de casa com o nosso quadro virtual que vocês estão vendo na tela do computador. Se vocês não acharem tão interessante, vocês dão um feedback para a escola e eu volto a gravar na escola, não tem problema nenhum nisso, não. Eu estou fazendo essa experiência para modificar e é melhor para mim, é melhor para o pessoal da escola, que a gente não tem tanto contato e evita mais a proliferação dessa doença aí que está sendo causada aí no nosso país, tá bom? E no nosso estado. Então, por hora, a gente vai ficar nesse formato, mas eu quero que vocês deem esse feedback se gostaram ou não gostaram, tá bom? Mas não vamos deixar de ter quadro, não. Teremos o nosso quadro virtual, né, que é aqui na telinha do computador. Talvez algum professor já esteja adotando esse sistema com vocês e vocês já devem estar acostumados com isso, tá bom? Como eu só estava gravando na escola, eu decidi fazer diferente, ok? Essa é a nossa aula 10, divisão de monômios. Eu vou começar essa aula agora, tá bom? E no final vai ter as páginas do livro para vocês fazerem atividade referente à divisão de monômios, ok? Deixa eu só desligar aqui o meu vídeo, interromper o vídeo para a tela ficar maior e vocês escutarem minha voz, que é isso que interessa, tá bom? Então vamos lá, gente. Operações com monômios, divisão de monômios, né? O que seria a divisão de monômios? O que é que eu teria que primeiro entender disso daí? Então, ó, compreender o conceito da multiplicação e da divisão envolvendo monômios é importante porque as operações polinomiais, que a gente vai ver mais na frente, tá bom? Em grande parte, envolve múltiplas operações com monômios. Portanto, compreender essas operações pode formar uma ótima base de estudos para os cálculos de expressões algébricas polinomiais. Galerinha, o que eu estou lendo para vocês aqui, eu li na aula de multiplicação de monômios. Por que eu estou lendo novamente? Para dizer para vocês que o monômio é só uma pontinha do que a gente vai ver mais na frente em relação à parte algébrica, né? A parte algébrica ela vai muito além disso daí. Então, o que a gente quer de fato chegar é na parte de polinômios, monômios. O prefixo aí, ó, mono, significa uma expressão só, né? É bem simples de fazer as operações, adição, multiplicação, subtração e divisão. Agora quando a gente fala a palavra polinômios, o prefixo poli significa muitos, né? Então, a gente vai ter expressões algébricas aí muito grandes, mas para eu poder resolver essas expressões algébricas muito grandes, que são os polinômios, eu preciso passar por monômio para ter uma base. E eu adquirindo perfeitamente essa base, eu também não terei problema nenhum quando eu chegar em polinômio, tá bom? Então, essas aulas são de extrema importância para diminuir as nossas dificuldades mais na frente, ok? Então, aqui, ó, antes de adentrarmos nessas duas operações, né, com monômios, a multiplicação e a divisão, a multiplicação já foi vista com vocês,
vamos relembrar alguns elementos dos monômios que são fundamentais para operações que serão trabalhadas. Essa parte também aqui, ó, é bastante importante, a gente já viu lá em multiplicação de monômio, mas eu sempre acho interessante trazer essas partes também para a divisão, para a gente não esquecer, né? Eu tenho aqui uma expressão algébrica, ó, 3x, ou 3 vezes x, né? Esse sinalzinho de vezes, ele aparece ou não, né? Ele poderia estar ausente aqui, mas o que é que eu tenho que entender? Que o 3, que é a minha parte numérica, ele é chamado de coeficiente ou coeficiente numérico, tá certo? Esse 3 aqui. E o x, que é a nossa letra, né, que está sendo considerada nessa expressão, ela é chamada de parte literal. Então, eu tenho uma parte numérica que é chamada de coeficiente, sendo representado pelo algarismo 3, e tenho minha parte literal, né, que é a minha parte algébrica de fato, a minha letra, que está sendo representada nessa expressão aqui pela letra x. A gente sabe que comumente o x aparece nas expressões algébricas, mas isso não quer dizer que só pode ser x. Eu posso ter a letra y, z, a, b, a letra é indiferente, mas comumente usamos nas expressões algébricas, tanto nas expressões algébricas como nas equações, a letra x, tá bom? Então, o x é a nossa parte literal e o 3 é o nosso coeficiente numérico, tá bom, gente? Então, isso aqui é um monômio 3x, tá bom? Então, ó, lembrando, aqui eu trago as propriedades da potenciação. Eu trago primeiro a da multiplicação de potência de mesma base, que foi a que eu trouxe a semana passada para vocês, sendo que vai entrar a que nos interessa para essa aula, que é divisão de potência de mesma base. Mas para não confundir a cabeça de vocês, se soma ou se subtrai os expoentes, eu preferi trazer as duas para ficar bem claro para vocês, tá bom? E a gente não esqueça isso. Então, a primeira propriedade é, quando se trata de um produto, a palavra produto significa multiplicação, tá bom? E uma multiplicação de potência de mesma base, que pode ser escrito na forma de uma única potência. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui, ó. Eu tenho x elevado a 4 vezes x elevado a 9. Note que o que está separando o x elevado a 4 do x elevado a 9 é uma multiplicação. Agora, se vocês perceberem, a minha base, que é x, ela é comum tanto para esse primeiro termo, como para o segundo termo. Então, aqui eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que nós temos uma multiplicação de potência, né, 4 e 9, de mesma base, as bases sendo x. E o que é que a gente faz numa multiplicação de potência de mesma base? A gente repete a base, que no caso é x, e soma os expoentes, que no caso é 4 e 9. Então, vai ficar x, eu repeti a base, né, elevado a 4 mais 9, que é a soma dos expoentes. Eu somo os expoentes quando for uma multiplicação de potência de mesma base, tá bom, gente? E aqui eu repito o x, e 4 mais 9 vai dar igual a 13. Então, x elevado a 4 vezes x elevado a 9 é igual a x elevado a 13. Professor, eu já posso passar por essa parte final aqui direto, sem passar por essa daqui no meio? Pode. Se você tiver essa prática, facilite a sua vida, tá bom? Essa propriedade aqui, gente, ela é para ser feita na multiplicação de potência de mesma base, tá bom? Ou seja, quando a gente vai trabalhando com multiplicação de monômio. Mas aqui nos interessa essa daqui, ó, que é um quociente. Essa palavra quociente aqui, gente, pode ser também tem o mesmo sinônimo de divisão. Então, uma divisão de potência de mesma base pode ser escrita na forma de uma única potência, como eu tenho aqui, ó. Eu já vou direto para o exemplo. Eu tenho x elevado a 12 dividido, note que não é mais uma multiplicação, é uma divisão. Então, eu tenho x elevado a 12 dividido por x elevado a 8. Note que aqui eu tenho uma divisão de potência, que é 12 e 8, né? De mesma base. Note que as bases são iguais. X para o primeiro termo e x também para o segundo termo. Eu sei que na multiplicação de potência de mesma base, a gente repete a base e somos expoentes. E na divisão de potência de mesma base, a gente também somos expoentes? Não, gente, nós não somamos os expoentes. Nós fazemos a operação inversa da adição, que é a subtração. Então, na divisão de potência de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, eu vou ter x, eu vou repetir, né? E vou subtrair meus expoentes, que é 12 e 8. Então, vai ficar 12 menos 8. Então, resultando, né, com x elevado a 4. Tem x elevado a 4, 12 menos 8 igual a 4.
Então, podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que x elevado a 12 dividido por x elevado a 8 é igual a x elevado a 4. Então, só recapitulando, galerinha, na multiplicação de potência de mesma base, você repete a base e soma os expoentes, e na divisão, que essa que a gente fez agora, na divisão de potência de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes, ok? E essa parte aqui de divisão de potência de mesma base que vai nos interessar na divisão de monômios, que é o nosso assunto da aula de hoje, tá bom? Então, aqui eu tenho ó, divisão de monômios. Para dividirmos os monômios, não é necessário que eles sejam semelhantes. Basta dividirmos coeficiente, né, que é a parte numérica, com coeficiente, ou seja, dividir número com número, e parte literal com parte literal. Aqui, em resumo, galerinha, ele está dizendo o seguinte, ó, que os monômios não vai precisar ser semelhantes, a gente basta dividir número com número e letra com letra. Ele só quer que a gente faça isso, tá bom? Sendo que quando dividirmos as partes literais, devemos usar a propriedade da potência que diz, né, que é a divisão de potência de mesma base, onde repetimos a base e subtraímos os expoentes, que é que a gente viu na página anterior, sendo que A tem que ser diferente de zero, né? Não pode ser zero, porque senão eu não vou ter nenhum denominador, nenhum resultado, tá bom? Então, aqui eu tenho. Vamos lá. Passei demais aqui, ó. Divisão de monômios. A divisão de monômios é obtida da seguinte forma. Primeiro dividem-se os coeficientes numéricos, ou seja, primeiro se divide os números, e em seguida divide-se a parte literal, ou seja, em seguida dividem-se as letras. Primeiro a gente divide os números e em seguida a gente divide as letras, seguindo a regra da propriedade de divisão de potência de mesma base, que a gente repete a base e subtrai os expoentes. Beleza, gente? Sempre seguindo essa propriedade da potência. E aqui, galerinha, eu já venho com um exemplo para a gente tirar todas as dúvidas que a gente vem a ter com essa parte teórica, tá bom? Então, eu tenho assim, ó, na divisão, o processo se assemelha ao da multiplicação. Então, lembrados no início da aula que eu disse, gente, o processo de multiplicação e divisão de monômios, eles são bem semelhantes. Só vai mudar a operação que está sendo efetuada. Então, vou ler de novo. Na divisão, o processo se assemelha, né, é bem igual, ao processo da multiplicação, de modo que dividiremos coeficiente por coeficiente, ou seja, número por número, e parte literal por parte literal, ou seja, letra por letra. Devemos nos atentar na divisão da parte literal para aplicarmos de forma correta as propriedades da potência de mesma base. Não pare agora, tem mais depois da publicidade. Isso aqui foi uma parte que eu botei, né? Que era referente a uma publicidade que tinha. Então, aqui eu vou ter, ó, 18x elevado a 4, tá certo? Esse é meu primeiro monômio, 18x elevado a 4, dividido, note que aqui está sendo feita uma operação de divisão, ó, dividido por 3x elevado ao quadrado. Então, gente, eu vou trocar esse símbolo de divisão aqui e passar uma reta aqui para fazer essa divisão em forma de fração. Então, isso aqui vai ser uma fração, tá certo? Então, 18x elevado a 4, dividido, eu coloquei em forma de fração, por 3x elevado ao quadrado. Tanto faz você botar nessa forma aqui, que é a simbologia da divisão, como você botar na forma de fração, porque a gente sabe que toda fração representa uma operação de divisão. Aí aqui eu vou separar, ó, 18 e 3, que são números. Separei aqui, ó, 18 e 3, eu mudei até a cor para vocês. 18 e 3, que é número, multiplicado aqui, ó, porque a gente sabe que o 18 com x está sendo feita uma operação de multiplicação e o 3 colado com x também está sendo feita uma operação de multiplicação. Então, eu separei isso aqui por uma multiplicação. E agora eu separei as letras, ó, x elevado a 4 e aqui embaixo x elevado a 2. Sigam sempre o cursor do mouse aqui onde eu estou passando, tá bom? Então, repetindo, separei o 18 dividido por 3, aqui a parte numérica dos coeficientes, né, que ele pede aqui na explicação, ó, multiplicado por a parte da divisão das letras, ó, x elevado a 4 dividido por x elevado a 2. Agora sim a gente vai fazer a operação. Vamos dividir 18 por 3. 18 dividido por 3, gente, dá 6. Então, olha o 6 aqui, ó.
18 dividido por 3 dá 6. E agora aqui eu tenho uma divisão, eu tenho uma fração, mas a fração corresponde à divisão, tá bom? Uma divisão de potência, que é 4 e 2, né? De mesma base. Nota que a base é a mesma x, tá bom? E o que é que a gente faz numa divisão de potência de mesma base? A gente repete a base, que é x, e subtrai os expoentes, ou seja, vou subtrair meus expoentes. Quem são meus expoentes? 4 e 2. Então, vai ficar 4 menos 2. Espero que não tenha nenhuma dúvida até essa parte aqui, tá bom? Esse 6 vem da divisão de 18 por 3, e esse x elevado a 4 menos 2 vem dessa divisão de potência de mesma base, ok? Então, eu vou ter 6x, repito, 6x, e vou fazer essa subtração. 4 menos 2 dá 2. Então, 18x elevado a 4 dividido por 3x elevado a 2 resulta em 6x elevado ao quadrado. Tá bom, gente? Então, essa é a resposta final da divisão desses monômios. Aí, veja que aplicamos a propriedade da divisão de potência de mesma base numérica, né? Pois tínhamos a parte literal com variáveis de mesma base. Caso não fosse essa mesma base numérica, não seria possível dividir a parte literal dos monômios. Eu só pude dividir, gente, aqui, ó, x elevado a 4 por x elevado a 2, porque as bases são iguais. Mas se porventura em cima fosse x e embaixo fosse y, eu não poderia fazer nada nessa operação, porque as bases seriam diferentes. Ok? Alguém pode estar se perguntando aí, né? Professor, mas se as bases fossem diferentes? Você deixa quieto, deixa como está. Não pode operar porque as bases elas são diferentes. A gente só pode aplicar a propriedade de divisão de potência de mesma base, como o nome já diz, né? Se tiver a mesma base. Ok? Aí aqui eu tenho outro exemplo para vocês. Ó. Na divisão dos dois monômios, devemos dividir os coeficientes menos 20 e menos 4, que eu tenho aqui nessa expressão aqui, ó, e na parte literal, dividirmos as que têm mesma base para que possamos usar a propriedade, né, da divisão de potência de mesma base, que ele traz aqui numa forma teórica, onde a gente divide na divisão de potência de mesma base, repete a base A e subtrai os expoentes, que é M menos N. Então, o meu monômio é esse, ó, gente. No meu primeiro termo eu tenho menos 20, x ao quadrado, y à terceira, dividido por menos 4, x, quando esse x não tem expoente nenhum, ele está sendo elevado à primeira, então x é elevado à primeira, y é elevado à terceira. Vamos fazer o que ele pede, galerinha. Primeiro a gente tem que dividir os números e depois dividir as letras, seguindo a propriedade da divisão de potência de mesma base, tá bom? Então, eu separei aqui os números. Quem são meus números, tanto nesse primeiro termo como no segundo termo? Nesse primeiro termo, meu número é menos 20, que vai ser dividido pelo outro número que está no segundo termo, que é quem? Menos 4. Por que eu coloquei esse menos 4 dentro do parênteses? Porque a gente não pode ter nunca duas operações juntas. Aqui eu tenho divisão e subtração. Para não ficarem juntas, a gente separa esse termo com um parênteses, tá bom? A gente sabe que o x e o y está colado no 20 e o x e o y está colado no menos 4. Quando está colado, está sendo feita uma operação de multiplicação. Então, eu coloquei aqui o sinalzinho de vezes. Agora, eu vou separar só os termos que tem x. Quem é que tem x no primeiro termo? X ao quadrado, eu coloquei aqui, dividido, porque aqui é uma divisão, ó, por x elevado à primeira. Está aqui, ó, x elevado à primeira. Eu não coloquei um aqui em cima, mas a gente sabe que ele existe, tá bom? Multiplicado, porque esse y e esse y está colado no x e no x aqui, né, dos termos. Agora eu vou separar só os y. Aqui, ó, y a terceira, dividido, porque aqui no meu é divisão, né, dividido por esse y também a terceira. Agora vamos fazer essa divisão. Primeiro eu vou dividir menos 20 por menos 4. Gente, sempre lembrar do jogo de sinal. Ó. O sinal do 20 é negativo e o sinal do 4 também é negativo. Menos com menos vai dar mais. Então, aqui não preciso colocar o sinal de mais, quando eu não tenho o sinal à esquerda do número subtende que ele seja positivo. E 20 dividido para 4 dá 5. Então, vai dar 5 positivo. 20 dividido por 4 dá 5 e menos com menos dá mais. Agora, a parte do x, eu tenho x elevado ao quadrado dividido por x elevado à primeira. Ou seja, eu tenho uma divisão de potência de mesma base, né? As bases são x. O que é que a gente faz? Repete a base que é x e subtrai os expoentes, que é 2 e 1. Quando eu não tenho expoente, então vai ficar 2 menos 1, tá bom? Agora os que tem y.
eu tenho y elevado à terceira dividido por y elevado à terceira. Ou seja, tem uma divisão de potência de mesma base. O que é que a gente faz? Repete a base, repetir aqui embaixo y e vou subtrair os expoentes. 3 menos 3, coloquei aqui, tá bom? Agora, repito 5 e vou repetir o x e vou fazer 2 menos 1 dá 1. Então, vou ter x elevado à primeira. Repito a base, que é y, e vou subtrair os expoentes. 3 menos 3 dá 0. Gente, toda base elevada a 0, né, vai dar igual a 1. Então, esse 1 eu não preciso colocar aqui, tá certo? Então, eu só vou ficar com 5x elevado à primeira. Também não coloco 1 do x, então o resultado final vai dar 5x. Professor, e esse y elevado a 0? Toda base diferente de 0 e elevado a 0, o resultado é igual a 1. Então, aqui ficaria 5x vezes 1, e 5x vezes 1 dá o próprio 5x. Ok, gente? Então, um exemplo bem prático aí, porém, a gente tem que ter em mente todas as propriedades da potenciação para não errar. Ok? Aqui eu trago outro exemplo para vocês, esse exemplo um pouco maior, né? Mas não quer dizer que isso seja difícil. Ele diz assim, ó, vejamos um exemplo no qual os elementos não são todos de mesma base. Então, aqui é um monômio mais completo, né? Em que ele embaralha tudo aí e traz elementos que não têm a mesma base. Então, vamos lá. Quem são os números que está sendo dividido aqui? Estou dividido 24x ao quadrado vezes A, dividido por 6x ao quadrado vezes B. Eu estou vendo aqui que eu tenho x ao quadrado e tenho x ao quadrado, eles têm a mesma base, mas eu estou vendo aqui que tem A e tem B, que não têm a mesma base. Então, no A e no B eu não posso fazer nada, galerinha, porque eles têm partes literais diferentes. Então, eu vou colocar essa divisão aqui, vou tirar dessa simbologia e vou colocar em forma de fração, como vocês estão vendo aqui. Então, eu vou ter 24x ao quadrado A, aqui em cima no numerador, dividido, né, troquei essa simbologia de divisão por uma fração, dividido por 6x ao quadrado B, ok? Agora eu vou separar só os números, 24 e 6. Coloquei aqui, ó, 24 e 6, tá certo? Só os números em vermelho, 24 e 6. Agora só o x. X ao quadrado e x ao quadrado eu coloquei aqui de azul, vezes o A e o B eu coloquei aqui de preto, tá bom? Agora eu vou fazer a divisão. Aqui eu simplifiquei, mas eu já posso fazer direto. Ó. 24 dividido por 6 dá 4. Ó, aqui o 4. Ó. 24 dividido por 6 dá 4. Aí eu vou ter x elevado ao quadrado dividido por x elevado ao quadrado. Galerinha, aqui eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Eu repito a base, que é x, e subtraio os expoentes. Eu vou ter os expoentes 2 menos 2, que vai dar 0. Ou seja, eu vou ficar com x elevado a 0, e toda base elevada a 0, o resultado é igual a 1. Então, eu vou ter x elevado a 1. Eu vou ter x elevado a 1, tá certo? E a gente sabe que eu vou ter x elevado a 0. E x elevado a 0 é igual a 1. Então, eu vou ficar ó, com 24 dividido por 6, vai dar 4. Multiplicado por, como x elevado ao quadrado e x sobre x elevado ao quadrado vai dar 1, eu não preciso colocar, só repito o A sobre B, tá bom? Então, eu vou ficar com 4 vezes A sobre B. Eu não posso fazer nada nesse A sobre B. Por quê? Porque as partes literais são diferentes. Então, eu posso multiplicar 4 vezes A, que dá 4A, sobre B. Essa é a minha resposta final. Beleza? Então, 4A sobre B. Veja que só dividimos o x da parte literal, pois era o único elemento com a mesma base numérica. Como não é possível aplicar nenhuma propriedade da divisão para os elementos, né, A e B, deixaremos a divisão indicada em nossa expressão algébrica. Então, o resultado final vai ficar 4A sobre B. Ok, gente? Então, essa é a minha resposta final. Aí aqui, galerinha, eu venho com um exercício do livro para vocês fazerem, tá bom? Sobre divisão de monômio, está no módulo 2 e as páginas 39 e 40. Gente, eu passei para vocês as páginas 37 e 38 na aula passada, que é referente à multiplicação de monômios,
E as páginas 39 e 40 são referentes à divisão de monômios. Então, 37 e 38, multiplicação de monômios, espero que vocês tenham feito, e 39 e 40 de divisão de monômio. Beleza, gente? Agora, gente, eu quero dar um recado aqui para vocês, né, que é o seguinte, ó. Deixa eu só colocar aqui o meu vídeo. Pessoal, gente, é bem importante que vocês estejam fazendo essas atividades, tanto a de multiplicação de monômio quanto da divisão de monômios, para vocês chegarem em polinômios já tranquilos, tá certo? Espero que vocês também tenham feito a ficha que a gente passou, eu e a professora Natália, sobre operações com monômios. Aquela ficha ela vai valer nota para compor a primeira unidade de vocês, que muitos tiveram nota baixa. Então, essa atividade sendo feita, a gente vai pontuar e vai dar uma melhorada na nota de vocês da primeira unidade. E essas atividades que vocês estão fazendo também vai ajudar para vocês nas notas da segunda unidade, ok? Então, gente, eu vou ficar nesse formato de aula. Espero que vocês tenham gostado, né, do nosso quadro virtual. Espero que vocês tenham entendido a aula, porque fica melhor para mim, fica melhor para vocês também. E evita, né, contágios aí que a gente está vendo que os números estão aumentando e a gente fica com receio, né? Eu, particularmente, tenho um pai e mãe idoso e que são de grupos de risco, então, se eu pegar essa doença, talvez eles também possam ser contaminados e pode acontecer algo pior aí que a gente não quer, tanto para a minha família quanto para a família de vocês, tá bom? Então, fiquem em casa, se previnam, cuidem dos seus, tá bom? E na próxima aula a gente também vem nesse formato e vem com coisas novas para vocês, tá bom? Espero que façam as atividades, qualquer dúvida estamos à disposição, tá bom? Entreguem a atividade na escola para a gente poder pontuar vocês. Beleza, gente? Então fiquem com Deus, um abraço e até semana que vem.